Bom, agora com o meu amigo, finalmente, Marco Figueiredo, parente do general Figueiredo, que foi um ícone da história brasileira. Marco, é contigo. Eu ouvi atentamente o que está acontecendo aí no Nordeste. Eu vou ser bem preciso para vocês, tá? Só existe uma maneira, não existe outra, de nós resolvermos todos os problemas regionais e da União. Qual é a solução prática para isso? É a criação do Tribunal Constitucional Militar. Depois vocês vão entrar lá na minha página moraliza.com e vocês vão ver que eu falo sobre isso. Por que é necessário a criação do Tribunal Constitucional Militar? Numa linguagem simples, para restabelecer a ordem no país. Não é que vai fechar o Congresso, não é que vai fechar o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, não. O Tribunal Constitucional Militar, ele vai julgar todas as autoridades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário que atentaram contra a soberania nacional, contra o Estado de Direito, ou seja, que violaram inescrupulosamente a lei. Então, na criação do Tribunal Constitucional, vai haver um procurador, como se fosse o Procurador-Geral da República, que ele vai aí no Ceará, aí no teu estado, prender o governador, prender os deputados estaduais, convocando as Forças Armadas, a Polícia do Exército, a Polícia da Aeronáutica, a Polícia da Marinha, a Polícia Federal, e verificar todos os crimes que essas autoridades no seu estado cometeram. Elas serão julgadas pelo Tribunal Constitucional Militar. Da mesma forma, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que violaram a Constituição, serão julgados pelo Tribunal Constitucional Militar. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça também serão julgados pelo Tribunal Constitucional Militar. Então, o que vai fazer as Forças Armadas através do Comandante Supremo? Qual é a base legal? Porque vocês precisam entender duas coisas. O militar, ele está vinculado à lei, à ordem, à disciplina. Então, para ele agir, não basta você intervir no poder, porque isso é inconstitucional. Eu não posso chegar, usar as Forças Armadas para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, porque isso é inconstitucional, viola a lei, nenhum militar vai fazer isso. Agora, o militar pode sim fazer. O quê? Criar o Tribunal Constitucional. E quem é que vai criar isso? É o chefe de Estado. Eu vou explicar para vocês um pouco isso, porque a maioria não é do ramo do direito, então não compreende. No Brasil, existem dois tipos de chefe no sistema presidencialista, que é o nosso. É o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo, quem é? O presidente da República. O chefe do Executivo é o presidente da República. O chefe do Legislativo é o presidente do Congresso. O chefe do Judiciário é o presidente do Supremo. Então, chefe de governo é isso. O chefe de Estado, ele está acima dos três poderes da República. Então, a autoridade dele é superior à do chefe do Supremo, à do chefe do Legislativo, e se tivesse um chefe do Executivo que não fosse ele, ele era superior também. E qual a finalidade do chefe de Estado? Garantir o Estado democrático de direito. Ou seja, o funcionamento e o exercício das instituições públicas. Ora, se no Estado democrático de direito o poder legislativo não funciona, o poder executivo não funciona, o poder judiciário não funciona, cabe ao chefe de Estado
que é o comandante supremo das Forças Armadas, criar o Tribunal Constitucional e fazer uma intervenção através do procurador, que é uma espécie de procurador-geral da República, só que ele vai fazer o papel nesse Tribunal Constitucional Militar criado excepcionalmente para restabelecer a ordem e a harmonia entre os poderes da República, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Marco, um instantinho. Tem uma pergunta aqui que o cara não está entendendo. Como vai ser criado? Quem vai ser criado? Você pode repetir? Porque acho que não está bem explicado para eles entenderem. Eu vou explicar. Quem vai criar o Tribunal Constitucional Militar é o chefe de Estado, é o comandante supremo das Forças Armadas, que é o Jair Messias Bolsonaro. E ele vai fazer isso com base em quê? Eu vou citar os artigos para vocês entenderem. Mas peraí, como ele cria? Fala para eles como ele cria. Ele cria através de um decreto. Entenderam? Ouviram? Um decreto. Como chefe de Estado. Não é chefe do Executivo. Ele é chefe de Estado. Ele que garante o exercício da democracia, da estabilidade do regime democrático, o funcionamento das instituições, o exercício dos poderes constitucionais dado ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E esse decreto vai direto para as Forças Armadas, né? Porque o cara está falando que o Congresso nunca vai aprovar. Não, o decreto é direto do chefe de Estado, não tem aprovação de ninguém. Não vai para as Forças Armadas? Não, o decreto, ele é as Forças Armadas, ele é o comandante supremo. Então, eu vou dizer o seguinte, como é que... Eu estou elaborando esse decreto, que eu vou submeter ao presidente. É assim, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, no uso de suas atribuições, previstas no artigo 84, inciso 13, combinado com o artigo 142, caput da Constituição Federal e no artigo 2º do Decreto-Lei 3.864 de 1941, resolve. Aí ele vai criar o Tribunal Constitucional, seu funcionamento, porque nada pode ser arbitrário. As pessoas que praticaram crimes contra a pátria, lesa pátria, eles devem ser julgados. É como se fosse... Eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas que estudaram história. O Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi constituído depois da Segunda Guerra Mundial para julgar aqueles que cometeram crime de genocídio contra a humanidade. Só que, numa menor escala, nós vamos julgar as pessoas que cometeram crime contra a pátria no Brasil, tendo autoridade. Então, os governadores serão julgados, os senadores, os deputados federais, tá certo? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça. Então, todas as autoridades dos poderes institucionais que usaram do cargo para cometer crime contra o país, contra o Estado de Direito, que é uma questão de segurança nacional, serão julgados pelo Tribunal Militar. Então, vai resolver o problema lá do Ceará, vai resolver o problema do Amazonas, o problema de São Paulo, o problema do Acre, de todos os estados da federação. Então, a importância disso é brutal. Sensacional. Estou aplaudindo aqui o doutor Marcos. Sensacional, doutor Marcos. Marcos, mais uma coisa. A pessoa aqui está perguntando, o senhor MM está dizendo que tomara que, segundo suas explicações, o presidente ouça e tome essa atitude. A outra está perguntando, a Maritza, o Bolsonaro, ele sabe, será que o Bolsonaro está sabendo que ele pode fazer isso sem ser chamado de golpista? Aí é que está o pulo do gato. Fala aí, Marco. Eu vou explicar. Infelizmente, eu estou tentando entrar com o general Braga Neto. Eu conheci, ele era comandante militar do Leste, em 2017, no Rio de Janeiro.
Eu estou preocupado com o Brasil porque eu sou o último dos moicanos do Figueiredo. A minha família tem história na construção desse país. E eu preciso colocar ordem. A assessoria jurídica do Bolsonaro, infelizmente, não tem a qualificação devida. Eles nem têm culpa, porque a educação, nos 40 anos do regime civil, foi sucateada. Então, você tem pessoas que têm mestrado em direito, pós-graduação e não sabem nada. Eu sou testemunha, porque no meu escritório nós tínhamos 50 advogados com mestrado na PUC, pós-graduação na USP e não sabiam nada, porque os professores deles também não sabiam, ou se sabiam, não passaram para eles, por conveniência. Então, infelizmente, o presidente Jair Messias Bolsonaro está mal assessorado juridicamente. E eles tentaram, a esquerda tentou me boicotar de todas as formas. Por quê? Porque eu tenho competência jurídica. Se eu processo juiz, desembargador e ministro do STJ, se vocês entrarem na minha página, vocês vão ver criminalmente, como eu fiz recentemente agora, 19 magistrados, pedi a prisão preventiva deles, e se o procurador-geral, Antônio Aras, não fizer isso, eu posso representar o procurador, e mais do que isso, eu posso justificar ao presidente, se ele me convocar, a criação do tribunal em face da falência das instituições. Porque o presidente da República ele vai ter que dar uma explicação internacional por que ele criou esse tribunal. Qual foi a prova material que ele tem da falência das instituições? Só eu vou dar para ele 10 provas materiais disso, para justificar a criação do Tribunal Constitucional. Deve existir outros que percorreram o mesmo caminho que eu percorri. Então, essa base material é o que o militar precisa para criar o Tribunal Constitucional, através do seu comandante supremo, que é o presidente da República, como chefe de Estado, não do executivo. Esqueça executivo. Ele está acima dos 3 poderes da República. E o decreto dele não é questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa eu fazer uma parte, desculpa, mais uma parte. Domingos da Paz, o nosso advogado muito conhecido pelos nossos ouvintes. O que você acha dessa proposta do doutor Marcos Figueiredo? Eu sou suspeito de falar, né? Primeiro porque eu conheço o projeto do Dr. Marcos Davi, sobrinho direto do ex-presidente João Figueiredo. Então eu conheço pessoalmente e conheço ele, a proposta. Excelente, divino. Para um país que está todo mundo se boxeando, sem ter rumo, sem direção, de repente, eis que surge uma luz, e com certeza é divina. Essa luz está a prosperar. Agora precisamos chegar aonde está o presidente da República, levar para ele esse manjar dos deuses, para que possamos se livrar definitivamente desta camarilha de gente que só quer o mal do Brasil. O doutor Marcos está de parabéns, é meu amigo, tenho maior satisfação e honra de tê-lo como amigo. É muito bom. E com o projeto eu vi melhor esse projeto ainda. dele, Domingos. Eu fiquei maravilhado e falei, eu vou falar com esse camarada, eu tenho que falar com ele. Aí eu fiquei enchendo o saco dele até que ele falou comigo. Não, ele falou comigo logo. E a gente ficou bons amigos, né, Marco? Com certeza. Então, mas continua a explanação que é muito bom. O pessoal está gostando. Só para vocês entenderem o mecanismo. Hoje, infelizmente, né, as pessoas são mal formadas. Nesses 40 anos das universidades que foram sucateadas. Então, essa criação do Tribunal Constitucional Militar vai sanear, afastar os maus ministros do Supremo Tribunal Federal, os maus governadores, os maus deputados, os maus prefeitos, sanear o Estado.
como um todo. Em 2 anos é a proposta do funcionamento do tribunal. Feito isso, haverá eleições diretas para governador, para presidente, para prefeito, etc. Eu montei, como eu sou autodidata na área de contabilidade pública, economia, eu também estou fazendo um projeto nesse sentido, de governabilidade. Eu quero fazer, se o presidente Jair Bolsonaro me permitir, fazer o papel do Goberido Couto Silva, na época do regime militar, que ele era o cérebro do governo militar, porque ele tinha vasta qualificação, não era só formado em direito, entendia de economia, de administração pública, de gestão pública. Então, eu quero orientar, como se fosse um consultor-geral da República, para que acabe com essa guerra política entre os poderes. Quem governa é o chefe de Estado, que foi eleito pelo povo. E ele precisa tomar as rédeas. Como ele não conhece a parte burocrática, eu vou levar a ele o decreto pronto, todos os decretos de funcionamento do Tribunal Constitucional Militar. Como é que ele vai atuar nas instituições para poder sanear o Estado. Essas pessoas não vão ser presas arbitrariamente. Como é que vai funcionar na prática? Todo tribunal tem que haver um procurador. O que é o procurador? É aquele que denuncia, aquele que faz a acusação, que vai atrás das provas, que faz as investigações, como o Procurador-Geral da República. Existe hoje. É semelhante a isso. Só que o poder do procurador vai ser um pouco mais extensivo, porque o procurador vai requisitar processos judiciais que estão em segredo contra juízes que foram arquivados, contra desembargadores que foram arquivados, contra processos por crime de responsabilidades que estão arquivados lá no Senado Federal, que o presidente do Senado não dá encaminhamento, o presidente do Senado vai ser julgado por isso. Então, nós vamos limpar o Legislativo e o Poder Judiciário. E eu tenho ainda, se vocês olharem na minha página moraliza.com, eu criei 2 projetos de lei para acabar com a corrupção no país, em todo o setor público. O projeto que o Dallagnol fez, lá de Curitiba, é um projeto setorial. Ou seja, ele só atinge parte da população brasileira. Os empresários, os políticos. O meu projeto não. O meu projeto atinge todo o Estado. Atinge o Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Quem não deve, não teme. E que projeto é esse? Marcos, por favor, o pessoal está pedindo para que você mostre que isso está baseado na Constituição. Então eu ia pegar a Constituição, mas acho que você também, você sabe partilhar a tela para mostrar, ou se você não puder, eu mostro. Eu vou citar, eu tenho na cabeça... Mostra. Você tem como mostrar? Eu jogo na tela aqui, se for o caso. Eu tenho arquivos, né? Eu tenho arquivos que eu posso... Você quer que eu pegue a Constituição e mostre aqui? Pode mostrar aí. Aí você me diz onde procurar, ok? Tá bom, com certeza. Então vamos lá, pessoal. Doutor Marcos aqui vai mostrar... Aqui, vê se você dá para ver. Você tá vendo o que eu estou mostrando aqui? Peraí. Você tá vendo aqui, Marco, o que eu estou mostrando? Não, não estou vendo. É o artigo que... Hã? Não, a Constituição não estou vendo, não dá para eu ver. Porque eu tenho 2 telas, então eu vejo... Qual é o artigo que você quer que eu vá? Eu estou mostrando primeiro aqui... Nós vamos começar por parte. Primeiro você vai no artigo 84. 84, pera aí um instantinho. 103, 72, 85, artigo 84, está aqui. As atribuições do presidente da República. Isso, você vai lá no artigo 13,
Inciso 13. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, promover seus oficiais e nomeá-los para cargos que lhes são privativos. Isso. Agora você. Então, veja bem. Então, está escrito na Constituição que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, correto? Correto. Perfeito? Vamos parar assim. Agora você vai abrir na sua tela aí do computador. Sim, e vai mostrar. Eu estou mostrando. Você vai mostrar agora. O artigo 142 caput da Constituição Federal. 180, 160, 148, 146, 2. 142, está aqui, das Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um desses da lei da... É o que a gente vive pedindo, o artigo 142. 142. Agora você vai abrir aí na sua tela, você vai procurar decreto-lei, procura aí, decreto-lei. Mas isso aí não é na Constituição. Não, é que tudo é somado para criar o tribunal. Não, tá, mas aí, peraí. Então eu vou procurar em outro lugar. Decreto-lei, fala aí. Decreto-lei 3.864. 3.874. Não, tá aqui, peraí. 64. 64. 3.864, tá aqui. Em 1941. Tá aqui. Tá eu tô vendo a Jus Brasil para não ter problema. Tá aqui. Você vai no artigo 2º, lê o que está escrito no artigo 2º. Peraí, só um instantinho. O papel das Forças Armadas. Decreto-lei 3864 de 24 de novembro de 1941, é esse? Isso, vai no artigo 2. Artigo 2, os aspirantes a oficial, decreto... Não. Artigo 2 do decreto-lei. Peraí, eu tô tentando achar, peraí. Pega o teu telefone aí que eu... Atende a minha chamada. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Basta você atender, atende. Eu tô atendendo aqui, ó. Atendi aqui, peraí, só um minuto. Pessoal, nós estamos aqui em tempo de Brasil grande, tem um pouquinho de paciência. Então agora aqui você vai ver o que eu tô mostrando, ó. Você vai lá, tá vendo? Tá certo, é isso aí mesmo. Você vai lá, você vai mostrar pro povo onde está escrito: cabe-lhes o papel das Forças Armadas. Vou ler para você. Cabe-lhes defender a honra, a integridade e a soberania da pátria. É o artigo 2º do decreto 3.800. O artigo 2º é composto... Olha aqui, só um instantinho. Esse é o decreto que você pediu, não foi? Lei... mas ele olha só, você não abriu pelo Palácio do Planalto. Você tem que abrir pelo Palácio do Planalto. Peraí. Aqui, pronto. Aqui, foi. No Planalto, aí onde está o Planalto. Tá. Isso, agora vai aqui embaixo, ó. Aqui o artigo 2º, vai descer um pouquinho. Eu vou aumentar aqui um pouco para o pessoal ver. Tá. Aí tá, vai artigo 2º, vai descer no artigo 2º, aí tá. Aí depois do parágrafo único está escrito: cabe-lhes defender, tá aqui, ó. A honra, a integridade e a soberania da pátria contra agressões externas e garantir a ordem e a segurança interna, as leis e o exercício dos poderes constitucionais que hoje... Para aí. O exercício, garantir as leis e o exercício dos poderes constitucionais. Ou seja, quando um dos poderes da República, como o Judiciário, não cumpre o seu papel previsto no artigo 93, caput da Constituição Federal, inciso 9 da Constituição Federal, não cumpre a lei complementar número 35 de 79, cabe você criar o Tribunal Constitucional Militar para garantir o cumprimento da lei e o exercício dos poderes. Quem é que cria isso? É o Comandante Supremo das Forças Armadas. Está claro? Olha só, ô Orias Leal,
se a indicação dos juízes for do presidente, ele vai ser considerado ditador. Rapaz, você ignora muita coisa. Você tem que aprender. O doutor Marcos Figueiredo, ele é um jurista da melhor categoria. Você tem que aprender, em vez de ficar falando besteira. Doutor Marcos, por favor, eu lhe defendi aí. Fala aí aqui no... Não, fala aqui no Hangout que você... Então, o que acontece? Eu vou continuar para vocês. Eu quis dizer para vocês que o comandante supremo das Forças Armadas, que é o chefe de Estado, que é o presidente da República, ele vai restabelecer a ordem, não está lá para garantir as Forças Armadas, não tem esse papel. Então, as Forças Armadas vai fazer o quê? Através de um decreto do comandante supremo, que é chefe de Estado, organizar o país, criando o Tribunal Constitucional, excepcionalmente, para colocar o Brasil na ordem. Nenhuma faculdade de direito ensina isso. A maioria dos alunos não sabe a diferença de chefe de Estado e chefe de governo. Infelizmente. Então, é necessário, o militar, ele tem que cumprir a lei. Então, se as Forças Armadas, se o papel dela está escrito lá no artigo 2º, que é garantir as leis e o exercício dos poderes. Ora, como é que você vai garantir? O funcionamento legal, como deve ser. Se um dos poderes não funciona, ou seja, não cumpre, o poder do judiciário tem que funcionar como? Onde que está escrito que o poder judiciário deve funcionar? Está lá no artigo 93 caput da Constituição Federal. E no seu inciso 9, o juiz deve fundamentar as decisões judiciais através de um raciocínio lógico, de um juízo justificado racionalmente. Onde é que está essa expressão? Juízo justificado racionalmente. Está no artigo 24 do Código de Ética da Magistratura, que os juízes não cumprem, não seguem. Onde é que está que o juiz tem que cumprir e fazer cumprir a lei? Está no artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 1979. Ora, se o papel institucional, constitucional, ele não está cumprindo, alguém tem que fazer ele cumprir. É uma questão de bom senso. Quem é que vai fazer isso? O chefe de Estado. Bom, pessoal, mas acho que o doutor Marcos já colocou isso de uma maneira bem clara. Assim que você puser teu vídeo, eu te retorno. Então, eu achei fantástica a ideia dele, maravilhosa, e nós temos que levar essa ideia para o presidente Bolsonaro. E agora, esse é o nosso problema. Como levar isso, chegar isso... Ele preparou uma lauda de não sei quantas páginas, centenas de páginas, com toda a jurisprudência, para ser entregue em mãos do presidente Bolsonaro. Caiu aqui a internet, por isso que deu esse problema. Espera aí um pouquinho, Luiz, que agora... Sim. Luiz, quem sabe através do ministro da Justiça, Luiz, o novo ministro da Justiça. Tem que chegar até ele, meu. O que você Olha acha, aqui. Marco? Não, ele, o ministro da Justiça, é totalmente despreparado. Ele foi advogado-geral da União. Eu estou entrando por outros meios militares, eu já falei hoje com o general, inclusive Falou com o Felício, aquele que eu te dei? Falei com ele. Ele resolveu para você? Eu pedi uma... Não vou falar no ar aqui, porque eu não posso fazer isso. Sim. Mas eu pedi para ele que ele tomasse umas providências para me colocar pessoalmente com o presidente da República e com o Conselho de Defesa Militar. Eu vou apresentar para ele toda a estrutura. E você vai apresentar para o Conselho, então? Vou apresentar para o presidente e para o Conselho de Defesa Militar. Olha aí o meu amigo, olha aí o Luizão te ajudando, hein? Com certeza. Passando a palavra agora para o meu amigo